Olá, pessoal. Eu estou aqui representando a Novo Direito, sou professora de prática de Constitucional e Processo Civil e hoje estamos aqui com um projeto novo que é Elas no Direito e não poderia ser diferente. Trouxe aqui a força feminina para debatermos sobre violência contra a mulher. Estou aqui com a doutora Thalita, que é coordenadora de Políticas Públicas da Mulher aqui de Campina Grande, advogada e professora, e estou também com a advogada e psicanalista Hanna Cândido, que tem aí uma forte atuação no direito criminal. Então, vamos falar sobre os temas polêmicos, todos os tipos de violência e como a gente vai enfrentar essa problemática cada vez mais atual na nossa sociedade. Então, vamos lá, podem começar também falando. Doutora Thalita, passo a palavra. Primeiro dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com vocês na estreia, desse podcast, Elas no Direito. É um espaço inteiramente feminino, para a gente conversar sobre essas pautas extremamente importantes. Então, eu fico muito feliz e lisonjeada pelo convite. Eu tenho certeza que a gente vai aqui construir um diálogo muito bacana e que a gente possa, através da nossa voz aqui no podcast, impactar a vida de outras mulheres que estarão nos assistindo, doutora Hanna? Isso mesmo. Pode falar, doutora Hanna, também. Eu fico muito agradecida pelo convite. Nas palavras da doutora, fico lisonjeada, fico extremamente honrada. Infelizmente, a violência contra a mulher é um tema urgente e que segue urgindo, e que a gente precisa falar sobre ele quase que de forma desgastante, até não precisarmos falar mais. Fico muito agradecida de estar aqui, de poder estar aqui e de trazer alguma contribuição para esse momento. Primeiramente, eu gostaria de perguntar à doutora Thalita uma pergunta muito clara de como ela enxerga a atuação do poder público em contextos gerais nesse enfrentamento de violência doméstica, porque a gente sabe que temos aí uma Maria da Penha, mas que muitas vezes não demonstra tão efetividade na prática. Então, eu gostaria de saber como você enxerga essa atuação do poder público na nossa sociedade. Então, doutora Mônica, quando a gente fala sobre o direito da mulher, quando a gente fala sobre a Lei Maria da Penha, a gente fala sobre legislações extremamente recentes, Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre uma construção cultural, uma construção social. Se a gente para pensar, o nosso Código Civil anterior, que era de 1916, ele trazia a mulher em condições de submissão. E quando eu falo condições de submissão, eu não estou falando de questões teológicas, de questões bíblicas, estou falando realmente do direito. Ele dizia que o homem era o chefe da família. E a mulher, ela não tinha nem personalidade jurídica. Ela não poderia trabalhar, ela era vista como uma pessoa inimputável. E a gente, quanto do direito, sabe que uma pessoa inimputável é aquela pessoa que não tem capacidade de discernir e tomar suas decisões na vida civil, Não podia ter propriedade, não podia ter bens, não podia trabalhar. Então, por muito tempo, o nosso direito, ele foi o produtor de causas de violência contra a mulher. Porque a partir do momento em que ele tira a autonomia da mulher, ele cria a dependência. Quando cria a dependência, dali nasce violência. Então, por muito tempo, o nosso direito ele legitimou a mulher nessa condição de submissão, de ser inferior. E o que é que acontece? A gente tem as legislações, como você falou, a Lei Maria da Penha, de 2006, extremamente recente. Lei de Feminicídio, 2015, muito recente. Lei de Importunação Sexual, 2018, também muito recente. São leis muito recentes. E vocês vão concordar comigo que quando a gente tem uma atualização legislativa, infelizmente, a mentalidade da sociedade ela não acompanha. Ela ainda está no passado cultural, social, de que a condição da mulher é aquela. Então, o papel do poder público, e aí respondendo à sua pergunta, é de extrema importância. Porque é a partir do poder público que a gente cria políticas de proteção, de prevenção, para ajudar essas mulheres a se reconhecerem nessa situação de violência e dar para elas uma saída. Porque a Lei Maria da Penha ela diz, olha, não bata não porque você vai preso. Em uma linguagem bem informal. Mas e aí? Aí a mulher diz, certo, procurei ajuda. E agora? O que é que eu faço? Eu não tenho como me manter. Aí é que entra o trabalho do poder público. De promover para essa mulher capacidades reais dela romper o ciclo da violência. Então, assim, o poder público ele é crucial no papel de combate ao enfrentamento, de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no nosso país. Muito interessante isso, porque eu estagiei
no juizado de violência doméstica contra a mulher. E antigamente a gente sabe que era uma ação pública, né, condicionada. Hoje em dia não se pode mais tirar a denúncia. O que eu via muito antes era que as mulheres entravam e de repente desistiam. E muitas vezes, eu acho que 70% dos casos que eu vi lá no juizado era a questão da dependência financeira. Era assim, unânime. E psicológica também. E aqui trago uma pergunta para a doutora Hannah. Como você enxerga a questão dessa dependência financeira, essa questão psicológica da mulher, esse ciclo de violência e como a gente pode identificar na prática esses possíveis agressores? Vamos lá. Quando a gente está falando de uma mulher que está sendo violentada, é sempre preciso que nós olhemos para essa questão com um olhar interdisciplinar. Então, a gente olha a questão biopsicossocial. A gente vê uma mulher que está sendo violentada, seja qual for a violência que ela está sofrendo. Existe aquele pensamento social mais arcaico de que só está sendo violentada a mulher que está apanhando fisicamente, e não é assim. A violência patrimonial, a violência psicológica, a violência sexual, são diversos os tipos de violência que assolam a gente enquanto pessoa, enquanto mulher. Nesse sentido, muitas mulheres elas acabam retornando para o ciclo da violência, retornando para os lares onde foram violentadas, e aí é onde entra a necessidade de, por exemplo, capacitações, onde entra lá na ponta a necessidade de um acompanhamento de CRAS, acompanhamento social, nas mais diversas facetas da comunidade, para que essa mulher, que às vezes depende, porque tem filho, às vezes não sabe nada sobre os seus próprios direitos no que tange a guarda das crianças, um aspecto de separação diante de violência doméstica. Ela não tem a menor independência financeira, então como ela vai sobreviver, como ela vai se sustentar. E a dependência emocional muito grande, porque uma das violências é justamente a psicológica, a manipulação. E aí, nesse caso, é importante que a gente observe desde os primeiros sinais de alerta. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, mas eles são extremamente importantes porque impedem de você ser estatisticamente mais um número ali na linha do feminicídio, que é o último nível de violência contra a mulher. Até lá a gente tem um caminho muito grande. Há desde piadas ofensivas de forma reiterada, até a questão da chantagem, a ignorar com o silêncio como medida punitiva. Então, a gente começa com sinais um tanto quanto sutis, mas extremamente importantes de serem observados a nível patrimonial, a nível psicológico, porque se você age nesse momento, é muito mais provável, e aí falando matematicamente, que você consiga quebrar esse ciclo, consiga quebrar essa narrativa e não se torne uma vítima posterior de um feminicídio, por exemplo. Inclusive, doutora Mônica, doutora Hannah, entende até melhor que eu por ser psicanalista, eu considero a violência psicológica uma violência muitas vezes mais danosa do que a violência física. Porque a violência física, ela deixa marca no nosso corpo, mas a violência psicológica, ela deixa marca na alma da mulher. É aquela violência invisível, você olha para a mulher e no corpo não tem a marca, mas na alma tem. E eu tenho um caso, assim, que eu costumo falar, dar esse exemplo quando eu estou nas palestras, enfim, quando eu estou na atuação mesmo, porque é algo que me marca muito. Eu estava fazendo o divórcio de uma cliente minha, e essa cliente totalmente independente financeiramente, uma cliente assim, que não dependia do seu ex-companheiro, mas ela era triste. Você olhava para ela, ela era uma pessoa que ela não tinha luz. Triste. E eu estava fazendo o divórcio dela, tinha muitos bens envolvidos e a gente conversando. Ela olhou para mim, o seu ex-companheiro, nunca tinha tocado no fio de cabelo dela. Ela olhou para mim e fez: doutora, eu já morri há muito tempo. E quando ela me fala isso, naquele momento me deu um arrepio, uma sensação de impotência. Foi um momento assim que o sentimento que eu tive naquele momento eu não senti mais em nenhum outro caso que eu peguei no direito, e eu tenho quase 10 anos de atuação. Porque
Eu vi o quanto aquela mulher era marcada pela violência psicológica. E ela é tão danosa quanto a física. Porque as pessoas, elas costumam a banalizar a violência psicológica porque elas não veem. Mas quando existe aquela manipulação, quando diz, você sem mim não vai encontrar alguém melhor que eu. Você é minha. Você é minha. Você está estudando por quê? Você não tem mais idade para estudar. Por que você está com essa roupa? Essa roupa não te favorece, você está tão feia. Esse cabelo, a mulher vai pro salão, vem com a autoestima lá em cima, ele olha e faz, pra que tu fez isso? Sabe? Diminui a mulher no cotidiano, aos poucos. E ela começa a questionar a sua razão de existência e passa a ser dependente dele. Porque ela acha que realmente ela não tem condições de sair daquilo. Então, a violência psicológica, ela é real e é dura, muito dura também. E só um adendo. Eu vejo muitas pessoas, inclusive da nossa área aqui, que gostaria muito que a senhora esclarecesse, doutora Thalita, as diferenças entre a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, porque apesar da gente ver muito na mídia nesses últimos tempos, ainda há uma distorção do que realmente seria e como identificar. Inclusive na própria atuação. Quando você chega ali na delegacia, muitas vezes até as vítimas são descredibilizadas. Eu passei por isso ano passado, enquanto eu fui levar uma vítima com a família. Então, você percebe o próprio despreparo de muitas vezes de autoridades com relação a esses tipos de violência. Então, se a senhora pudesse explicar um pouquinho esses tipos e como identificá-los, seria ótimo. Perfeito. Vou pedir também para a doutora Hannah me ajudar aqui, caso queira intervir em alguma coisa e acrescentar. E é interessante que quando a gente fala sobre os tipos de violência, Mônica, a gente associa muito a violência física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Mas você acabou de citar um tipo de violência que muita gente ignora, que é a violência institucional. Que é quando a mulher ela chega no poder público, um local onde a mulher deveria ser amparada e ela é revitimizada. Isso. É como se ela fosse pedir ajuda nos braços do seu agressor. Sabe? A violência institucional, ela é pesada, porque a mulher fica sem saída. É quando ela vai para uma delegacia e está em uma audiência, por exemplo, e um juiz pega o caso e diz, mas ele é tão bonzinho, né? Não tem antecedentes criminais, o que é que você fez para ele bater em você? Ou até mesmo a mulher é vítima de um crime de estupro ou contra a sua dignidade sexual, e ele olha para ela e faz, mas com essa roupa também, né? Pediu. Então, a violência institucional, ela é muito, muito danosa. Né, doutora Ana? A gente, quanto mulher, também sofre esse tipo de violência institucional no poder público, no ambiente jurídico, em audiências também, porque muitas vezes nos questionam por ser a nossa capacidade intelectual por sermos mulheres, né? Então, a gente também sofre esse tipo de violência. Mas quando a gente fala sobre os tipos de violências previstas na Lei Maria da Penha, a violência física, chutes, empurrões, arremessar alguma coisa na mulher, puxão do cabelo, é tudo aquilo que envolve realmente a integridade física da mulher no sentido falado, né? A violência psicológica, se a doutora Ana quiser dar algum exemplo mais profundo, quanto psicanalista. Existem algumas frases até comuns nas nossas conversas sobre violência doméstica, que inclusive já foram citadas aqui. Você não é nada sem mim, você nunca vai achar alguém melhor do que eu, você é muito difícil. Aquelas falas que condicionam a mulher a um lugar de inferioridade dentro de uma relação íntima de afeto. Aquele momento. E essas violências psicológicas, elas são institucionalmente muito difíceis. Porque dentro do processo penal, a gente vê isso no nosso cotidiano, é muito difícil provar que houve a violência contra a mulher a nível psicológico. É claro que existem diversos trabalhos que podem ser feitos, inclusive de perícia psicológica. Existe também como montar um caso com robustez probatória. No entanto, é um caso que acontece em geral na clandestinidade, como Auri Lopes costuma dizer. Ele acontece... Está um momento íntimo entre eu e meu parceiro, numa remota hipótese, e aí uma dessas frases é colocada em direção a mim, é disparada por ele em relação a mim. Isso vai acontecendo no cotidiano em momentos particulares. Como é que a advogada, ela vai ali enquanto assistente de acusação, ela vai montar aquele caso com base em algo que aconteceu de uma forma tão privada, de uma forma tão íntima. E é por isso que, se a gente entra no caso despreparada, a gente acaba se deparando com a revitimização
dentro do processo. Aquela vítima que de fato foi vítima de violência, como a gente não conseguiu trazer para os autos, não conseguiu trazer aquele mínimo lastro probatório, a vítima ela vai ficar sendo a errada, a louca, a manipuladora, que usou a máquina estatal em função de si. Existem casos? Existem. Existem casos em que a Lei Maria da Penha, que ela é imponente, poderosíssima, mas existem casos em que ela é usada de uma forma equivocada dentro do direito penal, dentro do direito criminal, de forma quase que vingativa, por exemplo, por um fim do relacionamento. No entanto, essa não é a regra. Muito longe de ser a regra. E quando a gente olha para uma mulher já subentendendo que ela mentiu, e é o que eu percebo muito, sabe? A gente olha para a mulher que chega dizendo que foi vítima de violência e a gente já diz, será? Isso enquanto mulheres, enquanto sociedade, porque é algo que está ali no nosso subconsciente de uma construção histórica extremamente enraizada. Então, se a gente não pondera realmente aquilo que vai ser falado numa audiência, aquilo que vai ser colocado nos autos, o risco de revitimização é muito alto. Nos casos de violência psicológica, então, nem se fala. Outro ponto também que cabe até para a gente debater, que eu venho enxergado muito, é o papel da mídia com relação ao enfrentamento da violência, né, contra a mulher e como a mídia se mantém ali na própria proteção da mulher. Então, eu gostaria que vocês falassem com relação a esse papel da mídia, que ultimamente a gente sempre teve casos de feminicídio, sempre teve casos de violência contra a mulher, mas agora é como se a mídia estivesse realmente do nosso lado e está eclodindo, principalmente nas principais redes sociais, os casos terríveis que a gente acompanha. Então, como vocês enxergam esse papel da mídia? O papel da mídia ela é essencial. E quando eu falo essencial, eu falo em todas as searas da nossa vida, né? Sobretudo quando a gente fala de um combate a um crime tão brutal, né? Que é a violência contra a mulher. Quando você fala sobre mídia, e aí a gente estava falando sobre os tipos de violência, eu me lembro que a gente citou a física, a moral, a física, a psicológica. Temos a moral, né? Que são crimes contra a honra, quando atribui a ela situações que ela não cometeu e realmente comete calúnia, injúria, difamação. Patrimonial, quando ele ali manipula os seus bens. E tem a violência sexual, doutora Mônica. Quando você fala da mídia, eu vou fazer uma relação com a violência sexual também, porque eu estava uma vez numa entrevista e a pauta era essa, era violência contra a mulher. E o entrevistador, formador de opinião, porque a mídia forma opinião, sabe? Forma opinião de verdade. Sobretudo em pessoas mais velhas, que não tem o costume de celular, de Instagram, de redes sociais. Tem pessoas que assistem o jornal todos os dias e escutam a rádio todos os dias. Então, a opinião delas é formada a partir daquilo que elas veem e que elas escutam. Isso é claro. Isso é claro. E eu estava numa entrevista e o repórter olhou para mim e disse assim, doutora, como é que existe violência sexual no casamento? É homem e mulher. Como é que a mulher vai ser vítima de estupro do marido? Eu olhei para ela e disse, basta ela dizer não. Basta ela não querer. Basta ela não ter condições de consentir. E aí, naquele momento, eu fiquei meio que chocada com a indagação de um formador de opinião, quanto mídia, né? Quanto repórter ali. Mas eu vi o quanto ainda, até as pessoas que são formadoras de opinião, que estão em postos de privilégio, porque quando você está com o microfone, quando você tem um canal, você está ali, você tem um privilégio ali de ser formador de opinião, ainda não buscam, assim, de entender o mínimo antes de falar, de estudar uma pauta, de compreender o contexto social, porque a mulher pode sim ser vítima de violência sexual. E aí, quando a gente fala sobre o papel da mídia, é extremamente importante, forma opinião. Hoje eu vejo, dificilmente a gente liga um jornal ou escuta uma rádio e não tem falando sobre uma mulher vítima de violência. Dificilmente. Dificilmente. Ai, Thalita, então quer dizer que é porque os casos só aumentam? É porque a gente precisa realmente dar visibilidade a isso. A gente foi silenciada por muito tempo.
Por muito tempo, a violência contra a mulher foi naturalizada. Era tido como algo do direito privado, como questão de família, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente ouviu já muito isso, a gente escuta até os dias de hoje. Então, o papel da mídia é crucial. E que bom que estão dando visibilidade a isso. Porque a gente vive num país que está entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo. E, em contrapartida, nós temos uma das 3 melhores leis de combate à violência contra a mulher do mundo. Que balança é essa? Sabe? Então, a mídia ela tem um papel crucial, forma opinião, mostra a realidade, né? Porque a violência contra a mulher não é uma questão partidária, não é uma questão de um lado, não é uma questão do outro. É saúde pública, é um crime contra a nossa vida. E o preço do silêncio é muito alto, custa a nossa vida quanto mulher. Então, assim, a mídia tem dado voz a esses casos e eu acho, assim, considero que tem um papel crucial na formação de opinião, na prevenção desses casos e também de realmente trazer esse debate para a sociedade. Porque por muito tempo foi silenciado. Uma reflexão que eu fiz esses dias foi observando para uma determinada fala que eu iria fazer, uns estudos de caso que eu fiz. E aí uma coisa me incomodou bastante. Quando os casos eram trazidos, o nome da vítima era que estava em destaque. O nome da vítima era o que estava, inclusive nome, sobrenome, estampado. E eu achei injusto, achei mais uma injustiça, porque é o nome do agressor que precisa ter toda essa visibilidade. A mulher que sofre violência, ela não tem toda a sua trajetória de vida reduzida àquele momento, e nem poderia assim ser, porque estaríamos em mais uma agressão contra a vida daquela mulher que já está fragilizada. A doutora estava muito bem falando a respeito de que a sociedade tem um tempo para se adaptar às inovações legislativas. E considerando que a violência contra a mulher é algo milenar, essas inovações, elas são, como o próprio nome sugere, muito novas, muito recentes. A lei de feminicídio, por exemplo, agora em 2015 e recentemente com uma alteração. Então, nós trazemos a mídia como uma ferramenta muito importante de sim trazer estes casos, mas mostrando a situação de uma forma que não leve a história da mulher a ser reduzida para um único momento. Isso me incomodou. Mas que é um papel extremamente importante. Esses casos, eles precisam estar na televisão. Quase que de forma cansativa. Como eu disse no começo, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa, infelizmente, falar sobre isso de forma cansativa. Até que a gente não precise falar mais. Em um futuro aí longe. E aí, a gente tem casos que eclodiram na mídia esses dias. E o quanto é importante que isso seja debatido e que isso seja trazido para momentos como esse, sabe? De conversa, momentos de conversa jurídica, momentos do nosso dia a dia. Porque é aí que esse linhame entre aquela lei que é nova em uma sociedade arcaica, ele começa a se ajeitar. Essa lacuna começa a ser preenchida com informação coerente, com ciência. Com a gente a observar um casamento, por exemplo, e a gente não se pegar fazendo perguntas tão estarrecedoras quanto essa. De como é que vai existir um estupro dentro de um casamento. Como se a mulher fosse uma posse e que pudesse ser sexualmente usada pelo seu esposo no momento em que ele assim entendesse. Então, faz-se necessário que a gente converse demais sobre todos esses temas. É estarrecedor. Esses últimos casos que a gente viu, vamos pegar o exemplo, claro, de Rafaela Brilhante. Porque a gente vê na mídia vários tipos de violência contra a mulher de diversas classes sociais. Porque a gente vê aí Rafaela Brilhante, uma médica, aí a gente vê o caso da Tainara, que foi arrastada ali em São Paulo, na avenida. Então, a gente vê casos que são diferentes, mas que pressupõe ali a objetificação do corpo da mulher e da palavra da mulher. Então, o que mais me deixa triste, principalmente agora nesse caso de Rafaela Brilhante, é que mesmo tendo
vendo o vídeo, claro, e você abre ali os comentários das redes sociais e, pasmem, comentários de mulheres. Ah, mas ela tá querendo aparecer na mídia. Usar para ganhar destaque, usar como um degrau. Como vocês enxergam também essa situação do outro lado da mídia? Quando a gente fala desse caso, por exemplo, de Rafaela, esse caso deixa muito claro que a violência contra a mulher ela está prevista e presente nas mais variadas camadas da nossa sociedade. Não existe um padrão exato da violência. Não existe uma classe social exata, não existe raça, não existe... Ela está presente em todas as esferas da nossa sociedade. Esse caso de Rafaela me chamou bastante atenção, porque foi tratado como violência doméstica, né? Mas é violência doméstica, mas eu iria além quanto advogada, e ali foi claramente uma tentativa de feminicídio. Foi uma tentativa de feminicídio. E eu me debrucei muito sobre esse caso e fui analisar os depoimentos dela, né? E ela fala de forma inocente que não era vítima de violência no período do namoro. E que a violência ela só se manifestou a partir da lua de mel. E diante dos casos, do relato dela, ela olha assim e faz, mas ele era muito controlador. Ele era muito ciumento. Ele controlava o meu horário de sair para ir para a academia, de voltar. Ele controlava meu horário, mas ela não se enxerga na situação de vítima de violência psicológica naquele lugar. Então, o caso de Rafaela, ela era vítima de violência desde o tipo do namoro. E ela não consegue se enxergar de forma inocente mesmo, não por resistência. Porque tem mulher que às vezes resiste e tenta justificar. Mas ela, de forma inocente e inconsciente, ela tenta... ela não se enxerga nessa situação. E isso nos mostra que, ao mesmo tempo em que eu tenho Rafaela, uma médica com família que vive socialmente muito bem, vítima de violência, eu tenho Dona Socorro, lá do Aloysio Campos, aqui em Campina Grande, usuária dos serviços da Coordenadoria da Mulher, que também é vítima de violência doméstica. Sabe? Então, está prevista nas mais variadas camadas da sociedade. E quando, doutora Mônica, quando você traz esse questionamento, eu diria que essa desunião das mulheres em casos como esse, é muito ruim, porque enfraquece a nossa pauta, enfraquece a nossa luta. Nós, quanto mulheres, precisamos nos apoiar. A gente teve recorde de feminicídio em 2025. 1.470 mulheres mortas, uma causa em comum, o fato de ser mulher. O fato de ser mulher. E quando uma mulher morre pelo fato de ser mulher, a gente morre um pouquinho também. Sabe? Então, a gente precisa conscientizar as mulheres. Por muito tempo, a gente foi criada, e eu entendo essa questão de competitividade feminina, da mulher não se apoiar, não entendo, mas compreendo a questão histórica, porque a gente foi feita, a nossa sociedade ela foi projetada para os homens, e a gente precisa disputar entre si para assumir locais. Porque a mulher ela é feita em locais pequenos, em uma cota. Então, a gente precisa lutar para assumir ali uma vaga de uma cota. Então, a mulher ela foi condicionada a brigar entre si para assumir um papel ali social, porque tinham poucos lugares para a mulher na sociedade. Então, ela é condicionada a competir. Mas isso já passou. Isso já passou. Então, a gente vê mulheres descredibilizando o discurso de outros. Isso é muito preocupante. Isso é muito ruim, porque tira a nossa legitimidade de causa. Então, eu fico muito preocupada quando eu vejo comentários como esse, porque, assim, realmente reduz a nossa luta. E impede, muitas vezes, o fator decisivo para uma mulher não falar. Isso. Porque a gente está falando sobre um índice que só cresce. Se a gente pega a última década, nós temos uma linha crescente. E aí, em 2025, uma explosão de casos, mais uma vez. Então, a última década, ela é uma década muito marcada por violência contra a mulher e muito marcada por feminicídios. Enquanto a gente está conversando agora, uma mulher está sendo agredida. É complicado a gente falar porque não são só números, são histórias, são pessoas. E só um adendo. Apesar de que existem
classes sociais muito distintas e que estão falando sobre violência, que estão sofrendo violência e que aparecem diferentes níveis, vamos dizer assim, da nossa estratificação social. As mulheres como vítimas de violência é importante, como dito no início, a gente analisar de uma forma biopsicossocial. E o quesito social é um quesito, tal qual o étnico, é uma forma de a gente olhar, porque existem casos de violência que são mais identificados dentro de um grupo social determinado. Então, quando a gente fala da comunidade mais carente financeiramente, a comunidade com baixa escolaridade, esses já são pontos de mais vulnerabilidade. A gente entra aí em uma hipervulnerabilidade. São vários fatores que vão se unindo, vão se agregando. E se agregando a esse fator social, a esse fator de escolaridade, mulheres negras, por exemplo, elas são muito mais, em número, vítimas de feminicídio que mulheres brancas. 60%. 60%. Eu tava tentando me recordar desse percentual. E aí, o que acontece? Se soma a isso quando a gente entra nos comentários e a gente tá criando aquela coragem, não, eu vou denunciar, mas aí entro num comentário de uma publicação, de um caso que ficou famoso, que explodiu, e aí eu vejo as pessoas, as mulheres, que são parecidas comigo, dizendo que aquela outra que sofreu violência usou aquele momento de violência como gangorra. E isso pode ser decisivo para que ela permaneça naquele ciclo de violência e se torne uma estatística de feminicídio. É muito triste isso, porque eu estou com uma cliente, por incrível que pareça, eu não sou tão criminalista como as doutoras, mas eu estava resolvendo uma questão processual lá no fórum, lá na vara da família, e de repente eu vi uma movimentação. E era polícia, e era tudo. Eu fiz, meu Deus, olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha eu de advogada no hall inteiro. E simplesmente a vítima estava do lado do agressor, tinha uma medida protetiva, e ele tinha entrado com um processo de investigação de paternidade. E não tinha ninguém para representar aquela vítima. Aí eu disse, não, acalmei ela. E aí fiz a audiência com ela, nós constamos em ato. Então foi assim, um caos. E ela disse, doutora, ele vem me batendo, ele vem me machucando, já tem uma medida protetiva e eu não sei mais o que fazer. E aí o que é que acontece? Essa medida protetiva, ela tem ali um prazo de validade e ela não quer, na verdade não é que ela não quer, ela não sente força para renovar essa medida protetiva. E ele constantemente, esse agressor, está procurando ela. Sábado passado, ela ligou para mim várias vezes e disse, doutor, o que é que eu faço? Eu disse, olha, ligue para a polícia. E aí, simplesmente, ela disse, doutora, você não pode renovar a medida protetiva para mim. Eu fiz, infelizmente, não, você tem que ter coragem, eu vou lhe acompanho, eu nem sei mais quais as medidas eu posso utilizar para ajudar essa mulher. E percebam, essa questão da classe social, a doutora Thalita, como gestora, também pode ver e falar realmente a situação da sociedade e como a gente enxerga isso. Porque, veja, ela é uma pessoa de classe social mais baixa, não tem tanta rede de apoio. É ela sozinha com 2 filhos, não tem família para ajudar para ela ir para uma academia, ela vende roupas online, roupas simples e tudo. Então, assim, ela não tem apoio, diferentemente, vamos dizer, que de uma Rafaela Brilhante, que tem ali um apoio forte familiar, de amigos, tem a profissão dela sólida. Então, perceba, são 2 situações diferentes. Sim. Então, é muito preocupante isso. Eu nem sei como mais ajudar essa minha cliente. Num caso desse, doutora Mônica, é aí que a gente tem uma diferença. Talvez ela não é que ela não tenha mais coragem de renovar a medida, é porque ela está desacreditada. Isso. Quantas e quantas vezes ele não já quebrou? E é aí que entra o papel do poder público, né? Nesses casos. Eu posso dar um exemplo aqui na cidade de Campina Grande, a gente tem a Ronda da Mulher, que é um sistema de controle, de monitoramento, de cumprimento de medidas protetivas de urgência aqui na cidade. Então, as mulheres que são vítimas de violência, que fazem um acompanhamento, por exemplo, psicológico na Coordenadoria da Mulher, através do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, elas são inseridas no programa da Ronda da Mulher e todos os dias, na hora que ela indicar ou no endereço que ela indicar, a Ronda da Mulher, que é uma ronda especializada, assim como também tem a Patrulha Maria da Penha, passa no endereço que ela indicar. E aí você pode pensar, mas isso aí não vai resolver muita coisa. Resolve. Porque ele está sabendo que ele está sendo monitorada.
traz para essa mulher uma sensação de segurança. As pessoas que veem ali a viatura passando falam para ele. Então, é nesses casos específicos que entra o nosso papel quanto poder público. E aí eu falo aqui na condição de gestora pública mesmo. A gente tem a ronda da mulher. Num caso como esse, essa mulher ela precisa de um acompanhamento psicológico. Não tem condição de pagar. Entra, vai no centro de referência de atendimento à mulher, atendimento psicológico gratuito, prioritário, sabe? Então, a gente tem casos como esse de mulheres que muitas vezes não têm mais forças. A gente, quanto advogada, muitas vezes, o que é que eu faço? Porque a vontade da gente era ir além da nossa profissão e não podemos, né? A gente tem um limite ético profissional. A gente queria, né? A gente até queria. Às vezes, quando eu costumo dizer a gente que a advogada que trata casos como esse, a gente é um pouco de tudo. A gente é um pouco de psicóloga, um pouco de pastora. A gente envolve tudo ali para tentar estabilizar a nossa cliente. Mas, nesses casos, entra o papel do poder público. E aqui, em Campinas, a gente tem realmente equipamentos que funcionam e que auxiliam essas mulheres a não só romper o ciclo da violência, mas a não retornar. Porque casos como esse faz com que a mulher ela retorne para o ciclo da violência. Porque ela fica com medo, ela fica muitas vezes dependente, ainda não rompeu 100% o ciclo da violência, porque está ali ainda na cabeça dela que ela depende dele para alguma coisa, e ela retorna. Então, entra aí o papel do poder público, que é crucial dentro desses casos. Comunidades de mulheres que, inclusive, podem se encontrar na Casa Lilás, que podem estar em um abrigo acolhedor, que podem utilizar das ferramentas que esse Estado ele oferece para, por exemplo, se capacitar em oficinas, se capacitar em cursos que são ofertados para que não precisem ou não se sintam precisando voltar para aquele ciclo de violência, porque financeiramente não existe a menor possibilidade de se sustentar. E aí é mais uma vez uma diferença entre as classes sociais. Apesar de partir do mesmo princípio, que seria o princípio de sermos mulheres e termos por isso um alvo nas costas, são situações diferentes, são níveis de vulnerabilidade diferentes. E essa mulher que está numa camada social mais baixa, que tem menos escolaridade, que não tem uma profissão firme, que não recebe o suficiente para se manter e muitas vezes, quiçá, para manter os filhos. Nesses casos, essas políticas públicas, elas são não só importantes, elas são imprescindíveis, porque é o momento em que ela tem de se desvincular e de ter a sua independência emocional através de acompanhamento, certo? O acompanhamento psicológico, social, que é para analisar uma possível rede de apoio, a questão a nível profissionalizante, educacional, e sempre multifatorial, e que ela possa se reinserir, se reinventar e recomeçar. Eu acho que esse é o ponto-chave, essa questão do lado financeiro da mulher. Eu assim, crucial. Outra cliente também que eu atendi, na verdade, não passou de uma conversa mais firme e ela me procurou para tirar algumas dúvidas e, resumidamente, ela tem uma história de que ela não teve filhos, ela casou com essa pessoa muito nova, por volta ali de 20 anos, já faz mais de 35 anos de casamento e ela sempre foi violentada de uma forma psicológica e moral. Então, ela chegou para mim e disse: doutora, eu tenho minha profissão, ela é administradora, e eu deixei tudo porque ele, teoricamente, me encheu de filhos. Mesmo não sendo filhos sanguíneos, né, mas são filhos adotados, então ele sempre estava querendo realmente me colocar nessa função doméstica do lar para que eu não pudesse avançar na minha carreira profissional. Então chega hoje e eu me vejo sem saída, não sei como recomeçar, porque eu deixei minha carreira, deixei tudo do lado para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do lar, e hoje eu quero me divorciar porque eu não aguento mais essa violência que eu sofri em tantos anos e eu nem sei por onde começar. Então, acredito que essa também foi uma situação que me chocou muito, porque a gente vê que não existe classe social, não existe realmente uma distinção. Então, é muito importante essa questão do poder público atuante nesse tipo de violência. Outro ponto também que eu acho que muito me choca
é essa questão dos homens, mesmo a gente tendo aí políticas públicas, mesmo tudo, os homens hoje em dia, mesmo assim, eu não vejo campanhas dos homens em prol das mulheres. Então, como vocês enxergam ainda esse enraizamento da questão da opinião machista, do machismo, do feminismo? Porque muitas vezes, eu lembro, minha gente, que eu estava numa aula de mestrado. Vocês acreditam que o professor disse assim: eu não apoio o feminismo, porque o feminismo é o machismo de saia. Então, percebam que um próprio professor do mestrado, que tem ali um arcabouço teórico, jurídico, falar coisas assim tão... Então, como vocês enxergam essa presença do machismo, do feminismo na sociedade e o que pode ajudar e atrapalhar? Como vocês enxergam? Eu acho que por muito tempo nós, quanto mulheres, fomos silenciadas. É um fato. Direitos que são inerentes ao homem, só pelo fato de eles serem homens, a gente precisou lutar para conquistar. A exemplo do direito de votar, do direito de trabalhar. Isso. Estarmos aqui hoje, 3 mulheres, 3 advogadas, à época seria algo revolucionário, porque nós, quanto mulheres, não poderíamos fazer isso, sobretudo porque o direito é um espaço extremamente masculino, historicamente falando. Então, culturalmente, a sociedade ela foi projetada para os homens, e a gente teve que realmente buscar e chutar portas e tentar buscar o nosso espaço aqui também. E aí entra uma questão muito interessante, porque isso aqui, a luta pelos nossos direitos quanto mulheres, não é uma briga entre homens e mulheres. Nós não queremos o lugar deles, não queremos o espaço dos homens, nós queremos o nosso. Nós queremos o nosso, não acima, não abaixo, ao lado em direitos. A gente não precisava lutar por uma igualdade salarial, exercendo o mesmo cargo, tendo as mesmas funções, tendo a mesma produtividade, porque a gente recebia menos e tendo as mesmas condições e critérios técnicos para receber igual ao homem, e às vezes tendo critérios para receber mais. E aí, por muito tempo, a gente tinha que receber menos. Por quê? Porque é mulher. Porque a mulher é engravida. Porque a mulher tem TPM. Porque talvez a produtividade seja menor. Coisas simples do dia a dia, a gente precisou lutar para ter. Então, eu considero que os homens precisam entender que não é uma disputa de gênero. Na verdade, a gente quer o nosso espaço, quer o nosso lugar. Que não é necessariamente acima deles, mas talvez ao lado, em direitos. E se a gente puder ocupar acima, que bom, porque é sinal de que a gente chegou lá, sabe? Porque é muito difícil a gente ter mulheres em espaços de poder e decisão. E enquanto a gente não tem mulheres em espaços de poder e decisão, a gente está tendo homens definindo, por exemplo, leis, sem entender o nosso contexto e o que a gente precisa quanto mulher. Então, eu queria que os homens, assim, entendessem, não é uma disputa. E a gente, enquanto mulher, a gente tem talvez mais uma responsabilidade, que seria educar os nossos filhos para que a próxima geração não venha como a nossa, sabe? Porque é pesado isso que a gente vive. Hoje a gente vive a consequência daquilo que foi feito com as nossas mães, com as nossas avós, por muito tempo. Então, hoje a gente precisa lutar para falar, para ocupar esses espaços. E, novamente, não é uma disputa entre homens e mulheres. Que isso fique claro, para que os homens possam realmente entender que a gente está lutando pelo nosso espaço e não para ocupar o deles. Quando eu estava finalizando o meu curso, eu fiz o meu TCC pensando nessa linha, mais ou menos, de raciocínio. A gente estudou a forma como os altos índices de feminicídio se mostram aqui especificamente no Nordeste, devido a essa nossa cultura nordestina, que apesar de ser um grosso caldo cultural muito bonito, também é enraizado, repleto de machismo. A gente não poderia deixar de passar pela época do coronelismo, pela época do cangaço, e a gente vai vendo a construção que hoje ainda é muito evidente do cabra macho, sabe? E da mulher como propriedade. A mulher ou ela é aquela figura de flor, aquela figura bonitinha, que não, pra que ter uma profissão? Por que se colocar em um microfone para falar? O que é que essa mulher teria de importante para me dizer?
Isso foi muito debatido no livro que a gente depois publicou, Mulher Cangaço. Fica aí o convite para quem quiser lê-lo. E eu acho interessante. Esses dias eu estava numa mesa com colegas advogados e eu me deparei com uma fala muito parecida com a que você trouxe, doutora Mônica. Não que o feminismo é o machismo o contrário de machismo. Mas ele disse assim, você disse que seu professor havia dito que o feminismo era o machismo de saia. E o meu colega de trabalho disse o seguinte, é a mesma coisa, eu não sou nem feminista e nem machista, porque eu acho que o feminismo e o machismo são a mesma coisa, só que do lado diferente. Obviamente, é uma falta aí de arcabouço, de repertório, porque não é. A gente não precisa estudar tanto, a gente não precisa ler tanto para saber que feminismo é diferente e muito diferente de machismo. E o que seria o contrário de machismo na sociedade seria o feminismo e que nem tem aplicação social. Não existe a menor possibilidade da gente estar em uma sociedade femista, uma sociedade... Isso não existe essa possibilidade. Mas essa visão de que o feminismo luta, na verdade, para que nós nos sobressaiamos e o homem sempre seja visto como culpado e que o homem sempre seja visto como vilão, é, na verdade, algo que corrobora para esse histórico de violência, para esses números de violência. Porque o feminismo, e aí na oportunidade uma mulher concordou e disse, não, é verdade, eu também não sou feminista. E aí eu pensei, de forma silenciosa, o seguinte, que bom, é graças ao feminismo que você pode dizer que você não é feminista. Então, minha gente, eu gostaria de perguntar para vocês algo que eu vejo muito como professora, e é algo que suscita muito debate, é se realmente a gente precisa haver uma modificação dentro do nosso ordenamento jurídico para que as leis se tornem mais efetivas, se tem que haver novas leis, ou se a gente precisa realmente trazer uma punição maior, uma rigidez na efetividade dessas leis, aliadas a novas políticas públicas. Então, como é que vocês duas enxergam essa questão da efetividade da lei com relação ao enfrentamento de violência contra a mulher? Eu acho que quando a gente fala sobre legislação de proteção às mulheres aqui no nosso país, a gente muitas vezes associa diretamente à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está considerada entre as 3 melhores leis de combate à violência contra a mulher do mundo. Então, a gente tem uma lei realmente, na letra da lei, no papel da lei, muito boa. Quando a gente fala sobre também lei de feminicídio, que é de 2015, teve agora o feminicídio considerado como um crime autônomo, aumentou a pena de 20 a 40 anos. A gente tem a lei de importunação sexual de 2018. A gente tem a violência psicológica sendo inserida no nosso Código Penal também como crime. Eu acho que quando a gente fala sobre legislação hoje em dia, a gente tem um acervo muito bom. Muito bom. Mas a gente precisa trabalhar na efetividade dessas leis. E quando a gente fala sobre efetividade, eu acho que a gente precisa... Entra nesse aspecto o nosso papel quanto poder público e entra também na prevenção. A gente tem a lei, que é para reprimir, mas a gente precisa prevenir. E aí entra o nosso papel quanto sociedade também, de conscientizar, de educar desde a base, de na escola a gente investir em políticas de educação sobre esse tema, na nossa universidade, na nossa igreja, no nosso ciclo de amigos, na nossa casa, que a gente possa falar sobre esse tema, que a gente possa conscientizar, porque a prevenção é o caminho. A gente não quer que chegue no fim, né? A gente quer prevenir. Então, a prevenção através de políticas públicas preventivas e não só jogar essa responsabilidade para o poder público, mas também para nós, quanto sociedade, é de suma importância. Temos um acervo legislativo muito bacana. A nossa legislação ela é muito boa. Caminhamos em passos de formiguinha quando a gente fala sobre legislação de combate à violência contra a mulher e legislação que prevê os direitos das mulheres. A gente está falando de legislações muito recentes, mas a gente precisa também trabalhar no âmbito da prevenção para que as pessoas não cometam
esse crime. Cometendo, saibam que existe uma legislação ampla nisso. Então, a gente precisa prevenir bastante, investir nesse tipo de política e também dar o apoio para essas mulheres, dar o amparo para mostrar para elas que tem saída. Porque foi muito debatido aqui a condição financeira da mulher. Muitas vezes ela tem medo de denunciar, o agressor pode ser preso, pode ter medida protetiva, mas muitas vezes ela fica sem saída. Então, a gente precisa prevenir e, ao mesmo tempo, dar a essa mulher mecanismos de sobrevivência, seja psicológicos, sociais, e aí quando eu falo social entra essa questão financeira de amparo e de suporte, e jurídica também. Então, a gente tem uma lei muito bacana, mas a gente precisa realmente trabalhar na efetividade e mudar a nossa cultura, que eu acho que é isso que pesa muito. As palavras da doutora foram cirúrgicas. Quando a pergunta nos foi proposta, eu pensei exatamente isso. A Lei Maria da Penha, ela é a terceira melhor legislação do mundo, assim considerada. Então, nós temos uma robustez muito grande, não apenas na Lei Maria da Penha, que, claro, é a primeira que nos vem à cabeça quando nós estamos nessa temática, mas em todo um aparato legislativo. Só que aí entram duas questões. A questão profilática, de inserir na educação básica, de inserir nas nossas escolas, de inserir nos contextos de grupos de acolhimento. Alguns CRAs, eu gosto muito de falar de CRAs porque são extremamente importantes, são unidades muito importantes que tem nos bairros, e aqui em Campina Grande nós contamos com isso. E essas demandas que chegam lá são muito interessantes, porque assim, as mulheres elas podem se matricular em grupos de aprender a costurar, grupos de costura, grupos de beleza também, grupos de né? Beleza, então Oficinas, né? São oficinas, são cursos, são grupos, tanto de socialização quanto de aprendizado. E essa é uma medida profilática também. Lá na ponta, na política pública, como a gente tanto debateu aqui, essa mulher ela ter uma condição de se erguer. É uma medida profilática, inclusive, para que ela não esteja se submetendo a um relacionamento abusivo, como a gente costuma ver. E além da profilaxia, não que não seja uma medida profilática também, o nosso voto. A votar em pessoas que levantem bandeiras que nos protejam enquanto mulheres, e aí aqui absolutamente sem nenhuma tendência partidária, certo? Absolutamente sem nenhuma tendência partidária. Mas a nossa sociedade, ela é um organismo que está em evolução constante, está em mudança constante. À medida que a gente muda enquanto sociedade, é preciso que o direito se adapte a ela. Então surge um novo tipo de violência, como o stalking, que a gente até estava conversando em outra oportunidade. Surge o estupro virtual. Então é preciso que lá nas nossas câmaras, nós tínhamos representantes que vão ir de encontro a essas violências e fazer as alterações necessárias para que a gente esteja realmente protegida e sempre protegida. Exatamente, esse era um ponto que eu ia falar, até a questão da lei Carolina Dickmann, que sofreu um tipo de violência. Então, percebam a importância de termos aí representantes lá no Congresso para fazer aí as leis valerem e fazerem novas leis de acordo com as modificações da sociedade. Então, é extremamente importante a gente ter essa mentalidade de votar principalmente em mulheres, porque eu vejo muitos homens falarem sobre as mulheres e que muitas vezes não têm realmente a percepção real do que a gente vive todos os dias. E isso é uma problemática. A gente ainda tem, você como gestora, né, doutora Thalita, pode até falar, nós não temos tantos representantes ainda, mulher lá em cima, né, no poder, vamos dizer assim. O número ainda é irrisório, ainda é pequeno para que a gente tenha essa movimentação. Então, realmente é muito sobre essa questão que parte aí da educação, da mentalidade e de quem a gente quer como representantes para nos proteger. Então, dito isto, desde já,
Eu agradeço a presença de vocês duas, contribuíram muito com o debate, que a gente precisa diariamente fomentar essa discussão. E eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem está sofrendo esse tipo de violência, para quem realmente está sofrendo algum tipo de abuso. Qual a mensagem jurídica, psicológica, qual o apoio que vocês podem dizer nesse momento para essas mulheres. E, desde já, mais uma vez, obrigada. Antes, eu gostaria de agradecer o convite. Foi um debate muito produtivo, né, doutora Hanna? Foi um momento, assim, realmente de muito conhecimento. É muito bom quando sentar uma mesa com mulheres para debater temas que nos dizem respeito, né? Então, assim, foi muito bom, muito gratificante estar aqui com vocês. Parabéns pelo novo projeto. Tenho certeza que já é um sucesso, assim como tudo que a Novo Direito faz, né? Com muita excelência. Então, um sucesso para vocês. Desejo coisas muito boas para vocês. E para as mulheres que estão nos assistindo, que estão em situação de violência, que precisam de algum apoio, saibam que vocês não estão sozinhas. Que existe uma rede de apoio, de acolhimento para as mulheres através do poder público municipal, estadual, federal, na política pública em geral. Falando sobretudo em Campina Grande, existe o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, onde tem atendimento jurídico, psicológico, assistencial para mulheres vítimas de violência. E às vezes a mulher não está em situação de violência naquele momento, mas quer somente tirar uma dúvida. Procure o poder público, procure os seus direitos. Esses equipamentos estão para servir a nós mulheres, então procurem ajuda. E eu costumo dizer que ao menor sinal de violência, não seja omissa. Não permita que chegue no fim, que é o feminicídio. Procure ajuda, existe rede de apoio, fale com uma amiga. Se você não for vítima de violência, mas conhece quem seja esse braço direito dessa pessoa. Mas não se sinta, quanto mulher, sozinha, porque enquanto estivermos aqui, quanto mulheres advogadas, estivermos no poder público e tivermos como usar a nossa voz, nós usaremos em prol de vocês, mas procurem ajuda. Eu, claro, não poderia deixar de agradecer e desejar já todo o sucesso do mundo. Sou uma grande admiradora da Novo Direito e eu tenho certeza que debates femininos como esse são importantíssimos. É uma verdadeira honra estar aqui. Foi um prazer estar debatendo com duas mulheres tão empoderadas, poderosas e que admiro tanto. Como advogada, a mensagem que eu deixo é a seguinte: procure ajuda. Procure acompanhamento jurídico, procure orientação jurídica. E nos primeiros sinais de violência, nos primeiros sinais vermelhos, ainda que aparentemente seja uma frase, mas que te ofendeu, o limite é quando você se sente ofendida, é quando você se sente injuriada. É o momento em que você deve procurar ajuda, você deve procurar orientação. Existe uma máquina que está pronta para te ajudar, que é essa máquina estatal. Mas para usá-la de forma eficiente, o acompanhamento jurídico é imprescindível. Você não precisa estar sozinha nessa. E eu sempre gosto de deixar muito claro, sempre que eu falo sobre isso. O pessoal fala, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não mete a colher não. Mete o telefone, liga 180, anônimo e gratuito, e vem fazer parte dessa rede de combate, porque a gente fala desses números e esses números ainda são subnotificados. Então, vamos aí, a partir dessa denúncia, sermos a voz, sermos o braço de uma mulher que muitas vezes não tem força para fazer isso. Então, minha gente, desde já eu agradeço por vocês terem assistido, acompanhado esse debate, que cada vez mais eclode na nossa sociedade. Então, espero vocês nos próximos episódios e cada vez mais estaremos juntas nessa luta contra a violência da mulher.